A cada ano a igreja nos oferece a oportunidade de recordar o nascimento de Jesus na noite escura de Belém. Deus enche de luz a história humana. Nestes dias difíceis pelos quais passamos, celebrar o Natal se converte em oportunidade para resgatar o ânimo, resgatar a esperança. Na noite de hoje, voltamos o nosso olhar ao presépio para reviver as grandes lições que dele brotam. Deus não abandona os seus filhos e filhas. Ao trazer ao mundo Jesus, Maria reafirma esta certeza. Deus promete, Deus cumpre. Quem se mantém fiel a Ele vai poder sorrir e se alegrar. Vai alargar os ouvidos e acolher a voz do céu e dizer: não tenhais medo. Se a incerteza, a insegurança e a morte insistem em nos ameaçar, a escolha de Deus por nós nos fortalece, nos anima. Nesta noite, o presépio nos atrai. O ambiente da gruta em Belém, desprovido de qualquer segurança material, exala cuidado e proteção, carinho e acolhimento. Do lado de fora, escuridão e frio. A partir de dentro, intensa luz. Luz do céu que veio morar na terra, pura graça, puro dom, presente, presença de Deus na nossa história. Boi e burro, a natureza toda reverencia o Senhor que veio e veio para salvar. Deitado sobre as palhas, a mais eloquente revelação de Deus. Conselheiro admirável, Deus forte, Pai dos tempos futuros, príncipe, princípio da paz. A contemplação do presépio nos leva, amados irmãos e irmãs, a encontros bastante significativos. Encontramos-nos com a fidelidade de Deus. Novamente Ele vem ao nosso encontro, vem em socorro da aflição do seu povo. Hoje, não mais por um mediador como nos tempos de Moisés, mas Ele mesmo assume nossa condição humana para nos libertar do jugo da escravidão, do pecado e da morte. No menino de Belém, a promessa de Deus é cumprida. Deus cumpre sempre a sua parte no trato. Assim como contou com o sim de Maria e o sim de José, Deus nos convida a empenhar corajosamente a nossa palavra. Por isso, sob o impulso dessa noite solene, cada um possa novamente dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Seja feita a vossa vontade. Além de nos encontrar com a fidelidade, encontramos-nos também com a simplicidade. Como não havia lugar para eles na hospedaria, a família sagrada se instalou entre os animais da estrebaria. E, ao nascer, o Filho de Deus foi colocado num coxo para alimentar animais. Não foi o palácio dos reis, nem a mansão dos poderosos. Não foram as pompas ou a fama que receberam o Rei dos Reis. No menino de Belém, a lição do despojamento e da simplicidade. A claridade desta noite santa nos convida, portanto, ao desapego. Nos indica o itinerário da simplicidade. Possamos nos esvaziar das pretensas verdades que nos tornam soberbos. Esvaziemo-nos das vaidades que nos afastam uns dos outros, da intolerância, da prepotência, geradoras de violência e exclusão.
Esvaziemo-nos do egoísmo que corrói a chance fecunda da fraternidade. É verdade que os encontros com a fidelidade e a simplicidade são muito significativos. Contudo, o presépio apresenta outro encontro ainda mais marcante, o encontro com a humanidade. Deus se desfaz da sua divindade e assume a carne humana. O esvaziamento de toda potência e realeza realça a opção de Deus pela pobreza e pela fragilidade dos seres humanos. Deus busca assemelhar-se a nós, possibilitando assim que ousadamente queiramos nos assemelhar a Ele. A partir do presépio de Belém, a história humana é transformada. Em Jesus Cristo, menino entre as palhas, a beleza e a dignidade humana, tão ofendidas em Adão, são resgatadas. Inaugura-se caminho novo, possibilidades infindas. Por isso, esta celebração tem o condão de reavivar em nós o princípio da esperança. Mas, para tanto, impõe-se acolher e traduzir em obras, em vida, as lições do presépio. Cultivar a simplicidade, cortejar a fidelidade, voltar a acreditar na humanidade. O mundo inteiro atravessa uma crise sem precedentes. A pandemia ceifou vidas contadas aos milhares. A crise que inicialmente atingiu a todos, aos poucos revelou-se mais cruel com os empobrecidos. Os que já não tinham a segurança do emprego, da habitação digna, os desterrados e aflitos, os idosos, se viram ameaçados pela dor, pela insegurança e pelo medo. Por ter se mostrado resistente, a doença obrigou-nos a um período desgastante de isolamento que tende, infelizmente, a se prolongar ainda mais. Se no início desta lição dolorosa da pandemia eram frequentes as manifestações de apreço pelos profissionais da área da saúde, se nos emocionava cada reportagem com canções brotadas nas varandas dos prédios, se nos emocionávamos com gestos de solidariedade entre os vizinhos, se nos desconcertava e muito entristecia os velórios, os sepultamentos sem amigos, hoje, tristemente, vemos crescer a indiferença, o negacionismo, o desdém, a incapacidade de dar suporte aos que sofrem, o desprezo pela dor alheia. Muitas pessoas acabaram por se cansar. Cansaram-se do exercício da caridade. Cansaram-se de preservar a grandeza, a beleza da sua própria humanidade. E este cansaço, em grande medida, é responsável pelas mais de 190 mil cadeiras vazias nos jantares desta noite. Isso só no nosso país. Esta realidade ofende aos céus e por isso ofende igualmente a nossa humanidade. Por isso é urgente celebrar o Natal. Por isso é inadiável que nos unamos aos anjos e, plenos pulmões,
anunciemos ao mundo inteiro a grande alegria. Hoje nasceu o Salvador. Hoje renasceu em carne humana o desejo de vida e de vida plena. Por isso, não tenhamos medo. É verdade que por algum tempo estamos privados do calor e do aconchego de um abraço. É também verdade que os nossos sorrisos estão escondidos pelas necessárias máscaras. É verdade que dói em nós a distância dos familiares e dos amigos. Mas, meu irmão, minha irmã, tenha certeza, definitivamente não há escuridão que dure para sempre. Não há escuridão que resista ao vigor da aurora. Por isso, animados pela fé, movidos de esperança, vamos curar o mundo doente. Nós, nossas opções, nossas ações, nossas escolhas são a cura que o mundo espera. Esperamos ansiosamente a vacina que vai curar e restabelecer a nossa saúde sanitária. Mas nossas ações e opções a partir da fé em nosso Senhor será capaz de recuperar a saúde de nossa alma. Quando damos atenção aos outros, quando partilhamos o que temos e somos, quando acolhemos as pessoas como elas são, sem preconceitos de qualquer natureza, quando nos esforçamos para cuidar da nossa casa comum, quando nos recusamos a espalhar mentiras, quando não abrimos mão da justiça, quando saímos a espalhar sementes de entendimento e compreensão, estamos a oferecer ao mundo aquilo que nós temos de melhor, de mais sagrado, de mais divino. Estamos a oferecer ao mundo a nossa humanidade. Humanidade que a partir desta noite novamente é revestida da luz divina, a luz que transborda do presépio de Belém. Feliz Natal!